De crer. Já partindo aí de alguns exemplos, né, que você deu, que a gente consegue captar assim no ar, queria que você começasse a falar assim pra gente, né, o que é ideologia e como ela funciona, né, o que é esse fenômeno e qual o papel que ela cumpre na manutenção dessa ordem social capitalista. Pedro, Vitória, olhem que ideologia nos soa quando ouvimos esta palavra. Ela nos traz a dimensão de ideia, ideologia. Então, você que me acompanha, o que é ideologia? Eu posso dizer que é um conjunto de ideias que as pessoas têm. Tecnicamente, não é só um conjunto de ideias, é também de afetos, sentimentos, valores, porque é um bloco inteiro de coisas, não é um cérebro pensando apenas. É um cérebro, um coração, é uma estrutura de vida prática do cotidiano. E por muito tempo o marxismo descobriu que havia ali, eventualmente, o conceito mais importante para ser conhecido, mas os marxistas, eu diria que tocavam o assunto, mas não conseguiam chegar dentro mesmo deste assunto. Na década de 1970, quando a psicanálise tinha se desenvolvido bastante, porque a psicanálise veio depois de Marx. Marx é dos meados para o final do século XIX, Freud é do final do século XIX para o século XX. Desde o começo do século XX, boa parte dos psicanalistas fez uma ponte com o marxismo. Wilhelm Reich fez isso, Theodor Adorno fez isso, Herbert Marcuse também fez isso, mas chegou um tempo em que nós demos um salto de qualidade na própria psicanálise, que originalmente era uma ciência cujos primeiros intelectuais e trabalhadores eram burgueses. A própria psicanálise deu um salto com pensadores como Lacan, Jacques Lacan, mas em especial no marxismo, este enorme filósofo e lutador que foi Louis Althusser, ele descobriu uma coisa decisiva: a ideologia, ela não está na nossa consciência. Esse conjunto de ideias que forma as pessoas, ideias, valores, sentimentos, afetos, ele opera no nível do inconsciente. E agora é mais decisivo ainda. Porque aquilo que nos faz pensar sobre o mundo, para dizer assim, existe uma ordem, eu devo mantê-la. O capitalismo é certo e cada um tem dinheiro ou não porque teve mérito, que é o que nós chamamos de meritocracia. Nós não, eles dizem meritocracia para isso. Existe Deus, Ele está no céu, Ele está vendo o que vocês estão fazendo, Ele vai te castigar. Estas coisas saem das pessoas, não é porque elas estão aqui pensando e só o consciente anda dizendo. As pessoas falam automaticamente coisas como tais. Isso está muito entranhado nas pessoas. A pessoa se despede da outra e diz, vai com Deus. A outra, amém. Isso não é uma coisa que eu digo, o que eu respondo? É uma resposta imediata, que a pessoa dá no inconsciente. De tal sorte que, então, uma questão decisiva da ideologia. Se uma pessoa tem dinheiro, ela é melhor do que a que não tem. Cada um vale o que tem. Isso está muito marcado no capitalismo. Isto é a verdade da ideologia das pessoas. Althusser descobriu que isso está no nosso inconsciente. Não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer assim, não pense que as pessoas valem pelo que tem, porque toda pessoa vale só por ser um ser humano. Não é uma questão de consciência, é uma questão muito profunda na pessoa. E de onde vem o inconsciente em nós? Vem da nossa própria materialidade de vida, vem da nossa realidade concreta, de todas as experiências que nós tivemos desde o nascimento ou até antes do nascimento. A pessoa nasce, está lá num local onde ela tem eventualmente uma mãe, um pai, um responsável, quem cuidará dela, e o conjunto de gente que forma a vida desta pessoa, esse conjunto, se nasceu aqui no Brasil, fala português. Se nasceu em São Paulo, a depender do bairro, tem uma entonação do sotaque. Porque também não é o sotaque paulistano, dado linearmente para todas e todos. Dá para perceber os bairros, centro, periferia, dá para perceber o modo de falar. Tem até aquele meme, né, que tem 3 sotaques em São Paulo, que é o do Mano Brown, o do Bolsa e o do Mazzaropi, né? É bem isso, fica bem marcado. Mais ou menos isso. Inclusive, são os usos até da estrutura inconscientemente feita
da língua, da sua estrutura linguística. A pessoa que fala uma frase inteira e ao final ela está falando no plural, ela põe todos os S's na frase, via de regra, essa é uma pessoa de classe média alta, para a qual a conversa ela ouviu do pai e da mãe, de terceiros e coisas mais, frases que acabam até o final. É uma pessoa que esteja no meio do nosso povo mesmo e que faça uma frase com S até o final, passa por arrogante, pedante, enfim, é uma desgraçada pessoa que está tentando se impor perante as outras. Então não dá nem para dizer assim, no plural, uma frase inteira, porque essa pessoa será alijada num contexto social. Bem, de algum modo, essas estruturas vêm da nossa prática de vida e da prática das pessoas que nos formaram, que por sua vez foram formadas por outras. É uma cadeia sem fim de práticas constitutivas que dizem assim para o menino: não chore, você é menino, menino não chora, quem chora é menina. O impacto disso na cabeça do menino e da menina é um impacto não consciente, é um impacto inconsciente, porque eventualmente esse menino aos 26 anos de idade ele está vivendo uma situação muito dolorosa na vida dele e alguma coisa vem dentro dele que diz assim: eu não posso chorar, eu tenho que resistir. Enfim, se eu não posso chorar, eu tenho que resistir, eu estou tendo aqui um problema tal e qual, eu tenho uma arma na mão, vou atirar numa pessoa, porque eu não posso chorar. Agora, esse impacto veio de uma frase que alguém falou aos 4 anos de idade para essa criança, que vai dar uma coisa como tal. Ou então, a mulher, ela sim chora. Aí vem a Dilma e diz: essa mulher aqui vai governar o país, ela chora, Isso é um impacto de 4 anos de idade na mulher aos 65. Ela é passível de impeachment, porque ela não está no jogo, ela é amadora. O jogo da política é para profissionais que não choram. Bem, então a ideologia, a descoberta central nossa é que ela opera neste nível do inconsciente. E a partir deste ponto, gente muito avançada, como Zizek, que é um autosseriano, mas tanta gente mais que vem a partir daí, Mark Fisher, vocês falaram da autonomia literária, inclusive, eu tenho um orientando querido, que é Antônio Galvão, que está lançando agora por esses tempos um estudo precioso que eu orientei sobre o direito e a política em Mark Fisher pela autonomia literária. Recomendo muito para vocês esta leitura, que é muito importante. Muita gente veio estudar como opera a ideologia no nosso tempo e percebeu, toda essa gente, Zizek me deu a honra de ter escrito o texto de apresentação do meu livro Estado e Forma Política. Essa gente percebe que não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer assim: você é pobre, não seja de direita, porque eu estou tentando manipular o consciente das pessoas. No entanto, o inconsciente da pessoa é o fato de que ele sabe que quem tem um tênis novo no pé, ele anda de outro jeito, e as pessoas olham para ele de outro jeito. Ele trocou o carro, ele não tinha um carro, comprou um, já muda o status da pessoa. Ele foi à festa e ele virou o rei do camarote, pessoas vêm para ele: é isso aí, open bar, que legal, você é meu amigo, coisas desse nível. Então, no final das contas, não adianta operar no nível do consciente. Eu preciso buscar trabalhar com as estruturas do inconsciente. E o inconsciente, desde Freud, que descobriu isto, ele próprio já ensina e propõe que o nosso inconsciente opera na base de desejo e repressão. Não pode, queira isto. Então o menino não chora, não é porque apenas ele não chora. É óbvio que ele chora. Sai lágrima do olho dos meninos e das meninas. Só que existe também, além da repressão, desejo. Se você é um menino e não chora, você vai ser o melhor de todos. As mulheres vão gostar de você, porque você é o implacável, você é o bom e coisas mais. Então, operar na base do desejo e da repressão, que é o que nós não fazemos em geral na nossa luta, é o que o capitalismo faz. O capitalismo não diz assim: seja de direita, leia um livro do Mises só. Ele diz assim: se você ler um livro do Mises, você pertencerá ao grupo dos meritocratas inteligentes. Então apelou para um nível inconsciente. Eu quero ser um meritocrata, eu quero ser consciente, eu não quero ser burro. Aí vem toda uma espécie de bullying da internet, dizendo assim: se você não for de direita, você não está certo. O certo é ser de direita. Então, observem que ser de direita não é uma operação que veio no consciente das pessoas. Essa operação veio no inconsciente, porque a pessoa não quer sofrer bullying. Se todo mundo anda sendo liberal, aquela pessoa também quer ser liberal.
Mas, volto a dizer, não é por causa do mérito consciente das ideias do liberalismo, é por causa de afeto. Todo mundo está lá. Por que eu não vou estar também? E quando as esquerdas têm muita dificuldade em criar afetos, as esquerdas, via de regra, essas que defendem o capitalismo, essas que administram o capital, elas têm vergonha de falar de esquerda, elas têm vergonha de dizer assim: eu não aceito que a riqueza dos trabalhadores do mundo vá para os capitalistas, deveria ser distribuída para todos os trabalhadores. Como a pessoa não fala com uma voz firme, ela não assevera a luta socialista, porque a pessoa nem socialista é, uma pessoa escuta uma coisa como aquela e diz assim: a esquerda só diz que a vida melhorará se votar na esquerda, mas não fala que é para ser de esquerda. A direita não. A direita diz assim: você tem que ser de direita, se a sua vida piorar, mesmo assim você tem que ser mais de direita, etc e tal. Ela está dizendo coisas do desejo. Seja uma pessoa honrada, tenha lado, esteja do lado de Deus, da ordem, do dinheiro, qualquer coisa assim. Os Estados Unidos querem você do lado dele, qualquer coisa desse nível. Aí a esquerda, via de regra, trabalha com um não. Não, não é assim, os Estados Unidos, etc e tal. Althusser percebeu que toda vez que alguém se organiza, a ideologia está em todos nós e todas nós. A ideologia, ela só opera no nível do sim. Então, ela nos diz assim: você tem que ser sujeito homem, não chore. Você tem que ser sujeito mulher, não abra a perna. Se dê ao respeito. Você tem que ser uma moça de respeito para casar. São todos os horrores, isso é tudo um conjunto de horrores. Não é nada passa no crivo do razoável disso, é só horror. Só que isso vai entrando da menina no menino, no adulto, na adulta, de um tal modo que isso vem como comando. Vem como um sim. Faça isto. Dá uma voz de comando. E, via de regra, essa esquerda que tem vergonha do mundo, tem vergonha de si, que não é revolucionária, não é transformadora, não é marxista, ela só fala não. Olha, não é assim, existem outras leituras, etc e tal. A voz de comando do não é nada, porque ela não se impõe, esta voz, socialmente. Por isso essa minha insistência, eu falava agora há pouco, de que nós temos que construir a forma pela qual uma geração descubra o que é se afirmar em luta. Porque não é só dizer capitalismo está errado. Porque se eu saio com esta anunciação, tudo é capitalista, e eu só descobri que ele está errado, mas não sei o que fazer com isto, isso não gera uma forma para os outros me seguirem. Portanto, o primeiro passo dessa história é fazer com que haja uma tal forja de desejo das pessoas para que observem uma luta transformadora, que as pessoas digam: puxa vida, vocês estão me falando que eu tenho que bater no pobre para defender o rico, que esta é a ordem de Deus, do sistema, do Estado, do direito. Eu estou vendo gente aqui que está dizendo: eu vou bater no mais rico de todos, no mais poderoso de todos, e vou dar os meios de produção para a classe trabalhadora. Coragem é isso. Não é defender o rico. Coragem é defender o pobre na transformação social. Então, eu volto a falar aqui. Existem sentimentos que organizam a sociedade com coragem, força, decisão, que não é para nós perdermos dizendo assim: olha, vamos desconstruir o conceito de coragem. Tudo bem, no ambiente da universidade dá para fazer, mas no dia a dia do povo, você quer ser corajoso mesmo? Não adianta você ficar do lado do braço armado do Estado contra o coitadinho. Quero ver tua coragem contra o braço armado do Estado. Aí está a coragem decisiva. Então, eu tenho insistido muito nos meus livros, nas minhas ideias, de que nossa caminhada é para entender a ideologia e dizer: eu estou aqui propondo uma positividade maior do que a deles, do capital. Até agora nós não temos direito. Mas de vez em quando, nas revoluções que surgiram no mundo, foi um tal desejo das pessoas por transformar o mundo, com tantas forças que estavam por lá, criando caminhos, que esse desejo abriu. Então, efetivamente, a principal ideia que aqui temos de ideologia é que a ideologia habilite não só a fazermos discurso e palestra para o povo, mas que a ideologia mexa no desejo do povo. O dia que isso acontecer, nós temos um caminho de transformação social.